Artigo 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior ou o seu registro acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos. Parágrafo 1º. Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou o seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal com oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando a obtenção de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento desde que o valor do crédito previdenciário conste regularmente do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal. Parágrafo 3º. O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no artigo 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível. Título 7. Das Disposições Gerais. Artigo 49. A matrícula da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de 30 dias, contado do início de suas atividades, quando obterá número cadastral básico de caráter permanente. Parágrafo 3º. O não cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo sujeita o responsável à multa, na forma estabelecida no artigo 92 desta lei. Parágrafo 4º. O Departamento Nacional de Registro do Comércio, por intermédio das juntas comerciais e os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, prestarão obrigatoriamente ao Ministério da Economia, ao INSS e à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas e entidades neles registradas. Parágrafo 5. A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural, pessoa física ou segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, a ser apresentado em suas relações com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal, submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal, com as instituições financeiras para fins de contratação de operações de crédito e com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º deste artigo não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência de imposto sobre produtos industrializados ou ao contribuinte cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, seja obrigatória. Artigo 50. Para fins de fiscalização do INSS, o município, por intermédio do órgão competente, fornecerá relação de alvarás para a construção civil,
e documentos de habite concedidos. Artigo 51. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos órgãos competentes, bem como atualização monetária e os juros de mora, estão sujeitos, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais são equiparados. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados e ainda não recolhidos. Artigo 52. As empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, aplica-se o disposto no artigo 32 da Lei 4.357. Artigo 53. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Parágrafo 1º. Os bens penhorados, nos termos deste artigo, ficam desde logo indisponíveis. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo aplica-se também às execuções já processadas. Parágrafo 4º. Não sendo oposto embargos, no caso legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito para determinar o prosseguimento da execução. Artigo 54. Os órgãos competentes estabelecerão critério para a dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo desta medida. Artigo 56. A inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a partir da publicação desta lei, é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral, de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Parágrafo 2º. Os recursos do FP e do FPM não transferidos em decorrência de aplicação do caput deste artigo poderão ser utilizados para quitação total ou parcial dos débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas A e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito Federal ou município. Artigo 57. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão igualmente obrigados a apresentar, a partir de 1º de junho de 1992, para os fins do disposto no artigo anterior, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, existentes até 1º de setembro de 1991, renegociados nos termos desta lei. Artigo 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, existentes até 1º de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até 240 parcelas mensais. Parágrafo 1º.
Para apuração dos débitos, será considerado o valor original atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para a correção de seus créditos. Parágrafo 2º. As contribuições descontadas até 30 de junho de 1992 dos segurados que tenham prestado serviços aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios poderão ser objeto de acordo para parcelamento em até 12 meses, não se lhes aplicando o disposto no parágrafo 1º do artigo 38 desta lei.